Será que vale a pena vender na rua? Tenho medo, tenho inseguranças. Essa e muitas outras dúvidas eu vou estar tratando nesse vídeo. Enquanto, é claro, eu arrumo aqui minha caixa de paçocas para eu estar vendendo. Gente, essas são algumas perguntas que eu vejo muitas pessoas comentando em outros vídeos. Até pessoas que me conhecem, que veio todo dia ali na luta, me perguntam. Hoje eu quero responder essa pergunta enquanto eu organizo aqui minhas paçocas. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, tenho 22 anos. Eu vendo na rua já tem um tempo, tem mais ou menos 1 ano e meio que eu venho vendendo doces, brigadeiros. E a partir desse ano eu comecei a vender paçocas também. E quero estar documentando nesse canal a minha rotina, o meu dia a dia, como que funciona a minha dinâmica de vendas, e quero mostrar algumas estratégias que eu venho aplicando para vender mais. Então, essa é uma dúvida, gente, que é muito, como eu posso dizer, individual. A pergunta que você deveria fazer não é se vale a pena ou não vender na rua. Deveria ser assim: quanto que eu quero ganhar vendendo na rua? Essa é a pergunta que você deveria se fazer. Quando eu comecei a vender, vendia brigadeiros unitários de loja em loja. Colocava no potinho, aprendi a fazer tudo pelo YouTube e saía de porta em porta, comércio em comércio, oferecendo às pessoas. E o que acontecia? Vendia, né? Vendia, oferecia para um, eu quero, não quero, e acabava vendendo. Final das contas, eu percebi que o trabalho que eu tinha para vender um único brigadeiro, eu poderia vender 4. E aí, vendo alguns vídeos também, testando, eu aprendi na prática e eu economizaria mais tempo se eu vendesse a caixinha com 4 e iria ganhar mais dinheiro. Foi aí que eu passei a montar os kitzinhos da felicidade de 4 brigadeiros. Nessa época, eu conseguia vender ali por dia uma média de 15 caixas. Comecei vendendo 5, depois foi para 8, depois foi para 10, depois 15. Eu mantinha 15 caixas, era um dia bom, um dia mediano. Às vezes vendia 23, às vezes vendia 30, entendeu? Vendas é muito relativo. Um dia você vai vender muito, outro dia você vai vender pouco. E são esses dias que você vai vender pouco que vai compensar, ou que são os dias que você vai vender mais e vão compensar os dias que você vendeu pouco. E aí eu decidi também mudar os produtos, mudar as estratégias. Eu passei a pegar aquela estratégia de vender as caixinhas da felicidade de brigadeiro dentro de uma caixa de ferramenta, com uma ideia que estourou no YouTube. Aí eu entrei também nessa onda e comecei a vender na caixa de ferramenta. Aí minhas vendas explodiram quando eu apliquei essa técnica da caixa de ferramenta. Só que com o tempo acabou sendo muito cansativo, muito desgastante, porque aquela caixa de ferramenta pesava muito. Só a caixa pesava quase 10 quilos. E foi aí que eu tomei a decisão de mudar um pouquinho os brigadeiros e tentar vender outras coisas. Aí eu comecei a fazer brownie, passei a fazer brownie. E nessa época eu conseguia vender ali uma média de... Não, voltando para a caixa de ferramenta, ser mais exato. Quando eu estava vendendo os doces dentro da caixa de ferramenta, minhas vendas bombaram. Eu comecei a vender muito. Tipo, em um dia tinha dia que eu conseguia fazer R$300 de faturamento. Tinha dia que eu conseguia fazer 400, teve um dia que eu fiz 4
foi quase R$ 500 de faturamento no dia. E, tipo assim, pra mim isso foi ótimo. Pra quem ganhava um salário mínimo, eu tinha saído de uma empresa, tinha pouco tempo, e lá eu ganhava um salário mínimo. Aí, quando eu comecei a vender na rua, nada, bom, comecei a vender ali uma média de 3 mil, 4 mil reais ali por mês. Era o que eu faturava. Faturava não. Era o que eu faturava, pra ser bem sincero. Já tirava bem mais do que eu ganhava no meu antigo trabalho de carteira assinada. E aí depois disso, nunca mais eu quis trabalhar pra ninguém. E aquele ditado, gosto bom não retroage. Assim diz o Thiago Negro, quando você experimenta algo bom e passa a gostar daquele algo bom, você não quer mais provar algo ruim. Ou seja, quem ganhou um salário mínimo, quem viveu com um salário mínimo, depois passa a ganhar 3 salários mínimos ali todo mês, você não aceita mais menos do que aquilo. E foi nessa que eu... Não é que eu parei de vender na rua, mas eu comecei a buscar outras alternativas para não só depender das vendas na rua, como prestação de serviço, vender produtos que eu poderia cobrar mais caro. Vou dar um exemplo aqui. Eu passei a vender sexy shop, que é algo que não se encontra fácil, você não vê qualquer um vendendo. E eu passei a vender simplesmente em bares à noite e começou a dar muito certo. Aí eu juntei com os doces, eu eu vendo tanto os produtos do sexy shop quanto os doces. Aqui as paçocas. Amanhã ou depois eu vou sair pra rua com meus kitzinhos e vou vender. Vender 5 kitzinhos desse aqui. Já é uma diária de quem trabalha na CLT. E eu te pergunto, será que vale a pena vender na rua? É uma pergunta muito individual. Eu aconselharia todo mundo tentar vender na rua pelo menos uma vez na vida. Mesmo que não fosse para você simplesmente se manter das vendas na rua, mas para você aprender a criar aquela casca, a vencer algumas crenças limitantes, tipo medo da rejeição, medo do não, tudo isso, coisas que te travam. E é uma experiência que eu aconselho todo mundo, pelo menos experimentar. Sentir como é na pele levar um não, a felicidade de ganhar um sim, de ganhar uma gorjeta, tudo isso. E o que te impede hoje de você vender? O que é que te trava? Quais são seus medos, suas principais inseguranças? É o medo do julgamento? É o medo do que as pessoas vão falar? É o medo do que os seus familiares vão falar? Seu pai, sua mãe, um amigo, um conhecido? Eu não vou mentir, quando eu comecei a vender na rua, eu tinha muito essa crença de o que é que os meus conhecidos vão achar? Eu ficava imaginando, se eu encontrar alguém do bairro, alguém da minha rua, alguém que me conhece, alguém que conhece minha mãe, me viu vendendo paçoca, me viu vendendo brigadeiro, se houver essa pessoa na rua, eu vou oferecer para essa pessoa, puxa, passava longe. Nem queria que essa pessoa me visse. Eu tinha essa crença. Mas aí com o tempo eu acabei percebendo que isso era besteira. No final as pessoas não estão nem aí pra você. E a pessoa que fala mal de você, que fala mal ali do fato de você estar vendendo, aquela pessoa não tem coragem de chegar e fazer o mesmo. Tá entendendo? Então é algo que você precisa eliminar da sua vida, que é o medo dos outros, vamos dizer, o medo do julgamento. Uma crença que trava muita gente. Outra coisa também que pode estar te impedindo, eu respondendo a sua pergunta, pode ser o fato também de você ter medo de pessoas, medo de falar com estranhos, medo de falar com quem você não conhece. Eu não sei você, mas eu
vendo desde novo. Tenho experiência com vendas desde os meus 15 anos. Minha mãe foi consultora de cosméticos e eu que vendia para ela. Eu já vendi boné para os meus amigos. Eu já vendi sabão de porta em porta. E esse medo de falar com pessoas, eu nunca tive. Eu sou um cara tímido, não sei se dá para perceber. Tenho vergonha. Sou introvertido. Não sou de falar muito. Não sou de brincar muito. Mas eu me considero um excelente vendedor. Eu sei vender, eu sei conversar com pessoas. E muitas vezes você que está aí assistindo esse vídeo também, você é como eu. Você não tem dificuldade de vender. Na verdade, você acha que tem, mas na verdade não tem. E vender, gente, vender é pura técnica. Vender não é você chegar e falar uma palavrinha mágica, alguma frase pronta, o cliente vai comprar, não. Vender vai muito mais que isso. Muito mais. Mas é pura técnica. É você andar bem arrumado, igual eu tô aqui agora, tudo social. Eu tô querendo sair para vender. Agora, você não vai conseguir ver que horas são, mas já são meia-noite. Ou meia-noite o quê? Vai dar 11 horas aqui. Eu tô querendo sair para vender. Numa sexta-feira, 11 horas da noite, em bares. Eu sei que a galera vai estar bebendo. Ah, e aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho aqui de lugares para você vender. Os bares, gente, são ótimos lugares para você vender, porque bar, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão felizes, estão alegres. E a dinâmica do bar facilita você se conectar com as pessoas. Ali você chega de um jeito leve, despretensioso, acho de vender sem vender, e você acaba se conectando com a pessoa ali, tirando um sorriso. Você tirou um sorriso da pessoa, já foi. É venda, 70% da venda ali foi garantido. E outro lugar também bacana para você vender é em lojas, principalmente para quem está começando. Vender em lojas, as pessoas que trabalham ali no comércio, elas não podem sair ali do seu posto de trabalho para ir comprar alguma coisa. Porque muitas vezes você que está vendendo um doce, você que está vendendo algo que seja comestível e passa ali no momento certo, para a pessoa certa, você acaba vendendo. Porque aquela pessoa ela quer comprar alguma coisa, ela está com dinheiro para comprar, mas ela não pode sair por causa do trabalho. Ela não pode sair do posto dela, mas se você passar ali na hora certa, você acaba ganhando o dinheiro daquela pessoa. Então, quando eu comecei a vender, eu comecei passando em lojas, em comércios, nesses lugares. E aí, conforme eu fui melhorando na minha comunicação, eu passei a abordar pessoas na rua, pessoas que estão ali caminhando. E eu vou ser sincero para vocês, é um pouco mais difícil do que vender em comércio. Agora, o problema de você vender em comércio é que as pessoas elas não vão ter dinheiro ali para comprar sempre. Se você mora em cidade pequena e os comércios são... não tem tanto comércio assim igual uma grande cidade, para você estar variando, se você sempre passar nos mesmos lugares, as pessoas não vão comprar sempre, mas se você passar uma vez por semana, de 15 em 15, e você fidelizar aquele cliente, eles vão comprar, entendeu? Aí você acaba criando uma recorrência de pessoas que vão comprar de você sempre que você passar. E quem trabalha em comércio, principalmente início de mês ou no meado do mês, você consegue ganhar porque é quando as pessoas recebem, entendeu? Agora, falando em outros lugares também que eu penso em vender futuramente, em praia. Praia é um lugar que dá para ganhar muito dinheiro vendendo, só que eu nunca vendi, porque aqui na minha cidade não tem praia. Mas na cidade vizinha, que fica 100 quilômetros daqui, tem. Só que eu nunca fui, nunca cheguei aí. Inclusive, eu vou estar fazendo vídeo para postar nesse canal, eu vendendo em lugares diferentes. Eu tenho uma meta de vender em outras cidades, outros estados. E eu tenho também uma meta de estar mostrando aqui todos os produtos que eu vendo. Eu não falei, mas agora eu tô me sacando com essa situação que eu tô vender. Mas eu vendo rosas, eu vendo sex shop, que é algo, como é que eu posso dizer? É um tabu
para muita gente, só que vende bastante. Vende bastante, principalmente em bares. Vou dar um spoiler. São os melhores lugares para você vender. Me pergunte por quê, deixe para outro vídeo. Mas enfim, voltando para as paçocas, vamos ficar só nas paçocas mesmo. A paçoca, gente, ela é barata. Uma caixa de paçoca dessa paga R$25. Eu não sei quanto é que custa na sua cidade, mas cada pacotinho desse aqui, eu vendo ele a R$5. Aí você multiplica aí 5 vezes 5, vou dar um exemplo aqui, dá R$25. 5 vezes 10, R$50. Já é uma diária de CLT. Então, vamos supor que aqui dê 20 pacotes desse aqui. 20 pacotes desse aqui. Foi quanto mesmo? Quanto? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. Se eu vender 10 pacotes desse aqui, dá R$50. Tiro os 24 da caixa. Lucro. R$26 é o meu lucro. Se eu vender 40 pacotinhos desse aqui, 40 pacotinhos vão me render R$100 de lucro. Vou faturar ali 200 e 100 é o meu lucro. Aí eu lhe pergunto, em quanto tempo você acha que consegue vender 20 pacotinhos, foi 20 ou 40 pacotinhos desse aqui? Você acha que você consegue vender em um dia? Consegue vender em 1 hora? Em 2 horas? Quanto tempo você acha que... Em quanto tempo você acha que dá para vender esses 40 pacotinhos? Se você vender 40 pacotinhos desse de paçoca, você vai ter ali aproximadamente R$200 de faturamento. Desses 200, você vai tirar ali 40%, que é a caixa de paçoca. Você vai lucrar mais de R$100. Eu tenho que parar para fazer conta, que eu sou péssimo em conta. Assim, para poder de cabeça, tem que usar a calculadora. Mas, basicamente, uma caixa dessa aqui que você vender, você vai ter mais de 100% de lucro. E depois que eu terminar aqui, eu vou contar quantos pacotes que deu. Aqui já tá acabando, né? Tá acabando. E dependendo do lugar e da forma na qual você vende, você consegue vender mais caro. Essa paçoca mesmo aqui, eu tô com a ideia de vender ela a R$10 cada pacote. Vai sair a R$2 cada paçoca. 5 paçocas a R$2, 10 cada pacotinho. Ou seja, esses vezes 40 pacotes de paçoca, eles vão me render de faturamento bruto a R$10, R$400. Se der os 40 pacotes de paçoca, que eu acho que não vai dar em uma caixa, mas R$400 de faturamento, você tirar ali, vamos supor que para você fazer esses 40 pacotes, você gastou 3 caixas de paçoca. 3 caixas de paçoca 24, 24, 48, 48, com 24, 76. É isso mesmo? Não sei. Tô chutando aqui. Sou péssimo em matemática, viu? Mas enfim, gente. 72. Bora bater aqui. É isso mesmo? Não, não dá 72, não. Dá... Ah, enfim. Vou botar R$25 pra ficar bonito. 75. Pô, velho, uma conta dessa eu não tô sabendo fazer, peraí. 24. Então eu elimino 3, fica... É isso mesmo. R$72. Isso mesmo, até. R$72. 3 caixas de paçoca. R$72. Aí, suponhamos, cada caixa dessa ali... Não, que essas 3 caixas me rendeu os 40 pacotinhos desse aqui de paçoca. Eu vendo cada uma 10, eu vou ter R$400 de faturamento. Aí eu tiro os 75 menos 400, eu vou lucrar, vou botar no meu bolso ali 225 reais. 225? Não, peraí, eu tô doido. Dos R$325 vai ser o meu lucro. Ou seja, para quem gastou
R$ 75 lucrar 325, tá um? Tá. R$ 325, gente. Se você for calcular, quem trabalha aí ganhando um salário mínimo que é 1.518, você vai ver que se você vender ali no mês, no mês não, vamos fazer uma conta aqui mais tangível. Se você vender ali por dia 20 pacotinhos, você já vai ter R$ 100 de lucro no seu bolso. Ou seja, R$ 100 por dia no mês vai dar, se você trabalhar os 30 dias certinho, você já vai ter ali R$ 3.000 de lucro. E esses R$ 100 que eu tô falando, a cada 20 pacotes, vai ser... Me corrijam nos comentários se eu estiver falando errado, se eu estiver fazendo essa conta errada. Mas se você vender... Vamos botar R$ 10 para ficar mais fácil de você vender e mais fácil de calcular. Se você vender 10 pacotes, você vai faturar ali R$ 100. Se você faturar R$ 100 por dia, no mês vai dar R$ 3.000, correto? Então, R$ 3.000 para você hoje é um valor satisfatório? Tá bom? Tá pouco? Já é o que você queria ganhar? Ou não? Voltando à pergunta do início que eu tinha feito para você. Quanto que você quer ganhar vendendo na rua? Entendeu agora? Entendeu essa volta toda para chegar nessa pergunta de novo? Isso só vai depender de você. É uma escolha que só você vai poder fazer. Uma decisão que só você vai poder tomar. E só vai depender de você. E a outra pergunta que eu nem lembro mais qual foi, que eu falei no início do vídeo, em questão de medo, né? O que te impede. Eu acho que eu já falei sobre isso. Então, tá acabando as paçocas aqui, gente. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo pra eu terminar, porque eu só posso ter que contar. E depois que eu terminar de contar, eu volto aqui. Voltando, gente, novamente. Acabaram as paçocas. E eu vou contar aqui quantos que deu. Quantos pacotinhos deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, uma caixa de paçoca dessa aqui, que eu paguei R$ 24, me renderam 20 pacotes de paçoca. Cada pacote desse de paçoca tem 5 unidades, ou seja, eu quero vender cada pacotinho desse aqui a 200, ou eu quero vender cada pacotinho desse a R$ 10. Se cada pacote desse for vendido a R$ 10, eu vou ter ali aproximadamente, não, exatamente R$ 200 de faturamento. Desses R$ 200 eu vou tirar os 24 da caixa, vai me sobrar R$ 174 ou R$ 176 vai ser o meu lucro líquido em cima dessa caixinha que eu paguei R$ 24. Então, tá ruim? Tá. Não tá? Se por dia, no pior dos casos, por dia, eu vender metade de uma caixa dessa aqui, eu já vou estar ganhando metade, que eu digo seria 10 pacotes. Se eu vender 10 pacotes desse aqui por dia, eu já vou estar ganhando bem mais que um CLT, que é um salário mínimo. Porque se você pegar o salário de 1.518 e dividir por 26 não, 30, porque final de semana também conta, que é remunerado. Se você dividir por 30, você vai ver que você vendendo, você vai ganhar mais dinheiro por dia. Isso é óbvio. De quê? Entendeu? Então, será que vale a pena empreender na rua? Não sei. Teste. Volte aqui nesse vídeo e comente. Inclusive, quero mostrar aqui, ó, uma caixa que eu vou estar fazendo para eu vender essas paçocas. E eu vou estar mostrando no próximo vídeo uma caixa de MDF.
Não só vou mostrar no vídeo eu vendendo com essa caixa, como também eu vou mostrar como você pode fazer uma caixa dessa e vender usando técnicas de venda que vão poder você vender mais. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho de notificações, isso é velho, mas funciona. E eu vou estar compartilhando mais conteúdos relacionados a isso aqui.